Você já parou para admirar um arco-íris? Este fenômeno natural deslumbrante que surge após a chuva não apenas encanta nossos olhos, mas também provoca uma sensação de encantamento e curiosidade em todos nós. As cores vibrantes que se entrelaçam no céu formam um espetáculo visual que parece transcender a realidade. Mas além da beleza estética, o que realmente acontece para que esse impressionante show de luz surja no céu? Como se dá a sua formação e por que ele aparece exatamente onde e quando vemos? Neste vídeo, vamos nos aprofundar na ciência, na história e nos mitos que cercam o arco-íris, revelando os segredos que tornam esse fenômeno tão especial e cativante. Prepare-se para uma jornada de descoberta que vai além das simples cores que percebemos, desvendando a complexidade e a beleza deste fenômeno mágico. Ao longo deste vídeo, abordaremos tópicos que vão desde a física envolvida até as diversas interpretações culturais que o arco-íris gerou ao longo dos séculos, mostrando que esse simples fenômeno é, na verdade, um símbolo de esperança e renovação em muitas tradições ao redor do mundo. Um arco-íris é um exemplo fascinante de refração, reflexão e dispersão da luz. Um fenômeno que combina aspectos da física e da ótica. Para entendê-lo completamente, precisamos mergulhar em alguns conceitos básicos sobre a luz. Quando a luz do sol brilha após uma tempestade, ela atravessa gotas de água suspensas na atmosfera. A primeira interação da luz com essas gotas é a refração. Refração é a mudança de direção que a luz sofre ao passar de um meio para outro, neste caso do ar para a água. Esse processo é crucial, pois inicia o processo de formação do arco-íris. Depois de ser refratada, a luz é refletida na parte de trás da gota. O que acontece a seguir é uma segunda refração quando a luz sai da gota de água, resultando na separação das cores que compõem a luz branca. É assim que conseguimos ver as diferentes cores que formam o arco-íris: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. A intensidade e a ordem dessas cores variam dependendo do ângulo de visão do observador e das condições atmosféricas. Um aspecto interessante da ciência do arco-íris é o conceito do ângulo crítico. O ângulo em que a luz é refratada e refletida dentro da gota de água é aproximadamente de 42 graus para o vermelho e de cerca de 40 graus para o violeta. Isso significa que a luz vermelha será vista na parte externa do arco-íris, enquanto a luz violeta aparece na parte interna. Essa diferença nos ângulos de refração é o que cria a ordem das cores que vemos. Cada gota de água atua como uma pequena prismática, separando a luz em suas cores constitutivas. E quando milhares dessas gotas se juntam na atmosfera, o resultado é o belo arco de cores que conhecemos. Existem vários tipos de arco-íris, cada um mais fascinante que o outro. O arco-íris primário, que é o mais comum, é aquele que vemos logo após a chuva, com suas cores bem definidas e vibrantes. Ele se forma a partir da refração e reflexão única da luz solar dentro das gotas de água, criando o espetáculo que nos encanta. Mas há também o arco-íris secundário, que aparece acima do primário e apresenta as cores invertidas. O arco-íris secundário ocorre devido a uma reflexão dupla da luz dentro das gotas de água, criando um segundo arco com uma paleta de cores que é quase uma cópia do primeiro, mas em uma ordem inversa. Além desses, existem arcos-íris brancos, que são menos comuns e aparecem em condições especiais, como neblina ou chuvas finas. Esses arcos-íris brancos ocorrem quando a luz é difusa, e embora não apresentem as cores vibrantes que normalmente associamos aos arcos-íris, eles ainda são impressionantes de se ver. E há também os arcos-íris noturnos, que são raros e ocorrem quando a luz da lua é refratada pelas gotas de água na atmosfera. Os arcos-íris noturnos, ou moonbows, são muito mais difíceis de observar, pois dependem de condições específicas, como uma lua cheia e céu limpo. Em regiões com pouca poluição luminosa, esses arcos-íris noturnos podem criar um espetáculo etéreo e misterioso, mostrando que a natureza está sempre cheia de surpresas e belezas inesperadas.
O arco-íris não é apenas um fenômeno natural. Ele possui um significado cultural profundo e fascinante em muitas sociedades ao redor do mundo. Em diversas culturas, o arco-íris é visto como um símbolo de esperança e renovação. Na mitologia grega, por exemplo, o arco-íris era considerado a ponte entre os deuses e os mortais, personificado pela deusa Íris, que era a mensageira dos deuses. Essa conexão entre os mundos reforça a ideia de que o arco-íris representa a comunicação e a ligação entre o celestial e o terreno. Em muitas tradições indígenas, o arco-íris é um símbolo de união e harmonia. Ele representa a conexão entre as pessoas e a natureza, sendo frequentemente associado a histórias que ressaltam a importância do respeito e da harmonia com o meio ambiente. Por exemplo, algumas culturas indígenas na América do Norte acreditam que o arco-íris é um sinal de que as forças da natureza estão em equilíbrio e veem-no como um símbolo de paz e prosperidade. A famosa expressão "seguir o arco-íris" vem da crença de que um pote de ouro pode ser encontrado na sua extremidade, uma ideia que surgiu da lenda irlandesa. Essa noção encantadora sugere que, após uma jornada difícil, sempre há uma recompensa esperada. Essas histórias mostram como o arco-íris sempre foi uma fonte de inspiração e esperança para diferentes culturas, unindo o místico ao cotidiano e transmitindo lições valiosas sobre a vida e as dificuldades que enfrentamos. Você sabia que o arco-íris é um círculo completo? Embora geralmente vejamos apenas a parte superior, na verdade é um arco-íris circular. A Terra bloqueia a parte inferior, mas em algumas condições especiais, como em voos de avião ou em locais elevados, é possível avistar um arco-íris completo, criando uma visão deslumbrante e raramente vista. Isso acontece porque, em altitudes maiores, a luz pode entrar nas gotas de água de diferentes ângulos. Outra curiosidade fascinante é que cada pessoa vê seu próprio arco-íris. Isso ocorre porque a luz se comporta de maneira única para cada observador. Isso significa que o arco-íris que você vê é diferente do que outra pessoa está vendo ao mesmo tempo. Essa singularidade torna o arco-íris ainda mais especial, pois cada um de nós tem uma experiência única e pessoal com esse fenômeno. Além disso, a posição do Sol e a quantidade de gotas de água na atmosfera influenciam como vemos esse espetáculo colorido. E há mais. Os arco-íris podem aparecer em uma variedade de situações meteorológicas. Por exemplo, você pode ver arcos-íris em áreas onde há chuva em uma parte do céu e sol em outra. Além disso, arcos-íris podem ser formados em situações não convencionais, como nas fontes de água ou em locais onde a água é pulverizada, criando mini arcos-íris que encantam as pessoas com sua beleza efêmera. Se você está curioso para criar seu próprio arco-íris, a boa notícia é que é possível fazer isso em casa. Para isso, você só precisa de alguns itens simples: um copo de água, um espelho e uma fonte de luz, como a luz do sol ou uma lanterna. Ao posicionar o espelho em um ângulo dentro do copo de água, você pode ver a luz refletida em várias cores, criando seu próprio arco-íris caseiro. Esta experiência não só é divertida, mas também educacional. Você verá na prática como a luz se comporta e aprenderá sobre os princípios da refração e da reflexão, de forma envolvente e interativa. Além disso, essa atividade pode ser uma ótima maneira de ensinar as crianças sobre ciências de uma maneira prática e interessante, despertando sua curiosidade sobre o mundo natural. Então, reúna sua família e amigos e divirtam-se juntos criando arcos-íris. Aproveitar momentos assim não apenas proporciona aprendizado, mas também momentos de alegria e risadas compartilhadas. O arco-íris é um lembrete poderoso de que, mesmo após as tempestades da vida, sempre há beleza e esperança no horizonte. Da ciência à cultura, esse fenômeno natural continua a fascinar e inspirar pessoas ao redor do mundo. O arco-íris nos ensina que a vida é cheia de cores e que, às vezes, precisamos olhar para o céu e encontrar alegria nas pequenas coisas. Ele nos lembra que as dificuldades podem dar origem a algo bonito, um símbolo de renovação e de novos começos. Então, da próxima vez que você se deparar com um arco-íris, lembre-se de que não se trata apenas de um belo espetáculo de cores,
mas de uma história rica que conecta ciência, arte e espiritualidade. Aproveite esse momento e permita-se ser transportado para um mundo de maravilhas e descobertas. Ao olhar para o céu, podemos ver mais do que cores. Podemos ver esperança, alegria e a promessa de dias melhores que estão por vir. O arco-íris é um testemunho do poder da natureza, de nos inspirar e nos unir em momentos de beleza e reflexão. Se você ficou até aqui, se inscreva no nosso canal e nos ajude a trazer mais vídeos como esse para você.